Eu quero hoje dedicar-me também à análise das eleições, do avanço ocorrido para o Partido dos Trabalhadores, que conquistou um total de 624 prefeituras, que vem mantendo um crescimento constante desde 1982, quando disputou as eleições municipais pela primeira vez. Em 82 conquistamos 2 prefeituras de Diadema e Fortaleza, em 85 outra, depois em 88 outra, depois em 1900 depois foram respectivamente em 38, 54, 116, 187, 409, 558, 624 hoje. Ou seja, desde 82, 85, 88, 92, 96, 2000, 2004, 2006 e 2012, o PT sempre foi crescendo mais e mais, e inclusive agora o fato de 663 mulheres que irão assumir prefeituras em 2013, 12% dos prefeitos eleitos até agora, e destas 67 são prefeitas do PT, entre elas Elisa Costa, de Governador Valadares, em Minas Gerais, Conceição de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, Selma Bastos, de Goiás, em Goiás, professora Lucimar, de Valparaíso, conforme destacam as deputadas Janete Pietá e Benedita da Silva. A eleição de Dilma Rousseff para a presidência da República motivou muitas mulheres a participar mais ativamente da vida política, e o Brasil, então, está vivendo um novo momento com a eleição da presidenta Dilma. Mas quero aqui ressaltar que o PT é um partido que vem ganhando significativamente mais e mais posições, portanto, ao alcançar 628 prefeitos eleitos neste ano, até agora, sem contar os que poderão ser eleitos no segundo turno, nós tivemos um avanço muito considerável. Hoje o PMDB é o partido com maior número de prefeitos, 1.025, o PSDB 693, o PT com 628, é o partido que desde 1982 vem mais crescendo em número de prefeitos, enquanto outros têm registrado uma diminuição. Mas, em especial, quero também destacar a eleição no município de São Paulo, na nossa capital do estado de São Paulo, onde Fernando Haddad conseguiu ir para o segundo turno com cerca de 29% dos votos, 31% para o candidato do PSDB, José Serra, e agora ambos terão a oportunidade de se defrontar. Eu tenho a convicção de que será um debate do mais alto nível e certamente os dois terão a possibilidade de se confrontar com respeito às ideias e, sobretudo, os programas. E eu quero aqui destacar, presidente Paulo Paim, a confiança que tenho na qualidade do programa de Fernando Haddad. Um tempo novo para São Paulo. Se trata de um documento que ele lançou no dia 13 de agosto,
que tem 124 páginas, cerca de 1.000 pessoas contribuíram para que este programa fosse elaborado sob a coordenação de Fernando Haddad, do presidente do PT, o vereador Antônio Donato, no município de São Paulo. E quero aqui destacar alguns trechos para que todos percebam a qualidade do programa do candidato Fernando Haddad e por que razão eu hoje manifesto a minha confiança sobre a possibilidade concreta de Fernando Haddad se sagrar prefeito de São Paulo no próximo dia 28 de outubro, em que pese a experiência, o conhecimento do ex-ministro, ex-senador, ex-deputado federal, constituinte, José Serra, ex-presidente da UNE, eu que, inclusive, quando tinha 23 anos, em 1963, aos meus 22 anos à época, então, eu fui um dos que elegi José Serra. Eu era presidente do Centro Acadêmico Administração de Empresas, então o conheço desde aquela época, quando ele era presidente do Centro Acadêmico do Grêmio Politécnico da Universidade de São Paulo, e eu presidente do Centro Acadêmico Administração de Empresas da Universidade de São Paulo, da FGV em São Paulo, e então comparecemos ambos no Congresso da UNE em Santo André, onde, inclusive, naquele dia ouvimos a palavra do então ministro da Educação do governo João Goulart, Paulo de Tarso Santos, e naquela oportunidade eu fui um dos eleitores de José Serra, mas nós tivemos muitos momentos de diálogo, de construção mútua, de respeito mútuo. Tenho maior consideração por ele. Aqui nós fomos colegas no Senado, mas eu hoje aqui expresso a minha confiança muito grande em Fernando Haddad, que foi um dos assessores principais e chefe de gabinete do ministro João Sayad, quando ele era secretário de planejamento do governo de Marta Suplicy. Depois ele veio para o governo do presidente Lula, e ele que, formado em Direito e também com pós-graduação em Economia, foi professor também de Economia, e no governo do presidente Lula foi um dos principais assessores do então ministro da Educação, Tarso Genro, hoje governador do Rio Grande do Sul, e depois ele se tornou o ministro da Educação e também continuou como ministro da Educação no primeiro ano do governo da presidenta Dilma Rousseff. E, dada a sua capacidade, ele foi considerado por todos nós do Partido dos Trabalhadores, inclusive depois de termos participado de 33 reuniões plenárias zonais, presidida pelo vereador presidente do PT municipal, Antônio Donato, onde participaram milhares de filiados e simpatizantes do PT, de agosto de 2011 até novembro de 2011. Ali a senadora Marta Suplicy, hoje ministra da Cultura, eu próprio, e os deputados Gilmar Tato e Carlos Zaratini, éramos os pré-candidatos e participávamos dos debates com todos os filiados, centenas presentes em cada reunião, na última delas 1.300 pessoas presentes ali em Guaianazes, e todos nós acabamos abrindo mão de nossas pré-candidaturas para que Fernando Haddad se tornasse o candidato a prefeito, com todo o nosso apoio de Marta, de Gilmar Tato, de
Carlos Zaratini, de mim próprio. Eu, inclusive, o fiz com todo entusiasmo, especialmente no dia em que Fernando Haddad disse que iria levar em consideração uma das principais propostas que eu tinha, qual seja de fazer de São Paulo um exemplo pioneiro da renda básica de cidadania, que inclusive está aqui no capítulo Solidariedade Social, mas para que tenham uma ideia clara da qualidade do programa de Fernando Haddad, eu quero aqui destacar alguns pontos e ler alguns dos capítulos, como, por exemplo, o que refere-se ao Arco do Futuro, um tempo novo para São Paulo. A análise dos números e a visualização dos mapas dos principais indicadores de São Paulo mostram que se trata de uma cidade profundamente desigual e desequilibrada. As desigualdades e os desequilíbrios se constituíram ao longo do próprio processo histórico da formação da cidade. Foram poucas as autoridades estaduais e os prefeitos que pensaram e agiram na cidade a partir do planejamento. Muitos dos planos elaborados foram ficando amarelados ao longo do tempo, jazendo nas gavetas da burocracia e da ineficiência. Mudar os rumos e os sentidos dessa história não é fácil, mas o que se propõe a candidatura de Fernando Haddad. Os mapas da educação, renda, índice de desenvolvimento humano, desigualdade, emprego, equipamentos e serviços de saúde e vulnerabilidade social mostram indicadores num nível acima da média no centro expandido da cidade, um nível médio satisfatório no seu entorno e um nível muito abaixo da média na medida do afastamento do centro, do sentido leste e sul-norte da cidade. As regiões central-sudoeste e o início da zona leste concentram os empregos, os melhores hospitais, as melhores universidades, a renda, a infraestrutura urbana e as oportunidades. Entretanto, não são as mais populosas da cidade. Quando os mapas dos indicadores são sobrepostos, é possível notar uma significativa área de coincidência entre as deficiências educacionais, de renda, de emprego, de saúde, de habitação nos lugares mais afastados do centro. Além disso, as regiões menos desenvolvidas são aquelas em que a desigualdade gera mais violência. Embora o plano diretor estratégico elaborado na gestão Marta Suplicy já tivesse apontado esta realidade e proposto ações e instrumentos para enfrentá-lo, as administrações Serra Kassab não implementaram a política proposta, baseada no desenvolvimento regional, micro-regional e local, capaz de focar as necessidades específicas de cada região, efetivando políticas públicas com vistas a mitigar as fortes desigualdades existentes. Os números demonstram que o modelo de desenvolvimento econômico e social de São Paulo continua concentrador e excludente. Se a cidade, via de regra, acompanha o crescimento econômico do país, a distribuição da riqueza e especialmente sua condição socio-territorial continuam padecendo dos mesmos males. As regiões ricas ficam mais ricas e as regiões pobres continuam pobres. Enquanto o Brasil avançou na redução da pobreza e das desigualdades, as administrações de Serra Kassab pouco fizeram em São Paulo para enfrentar este problema. São Paulo continua a viver a síndrome da Belíndia, concentrando no mesmo município bolsões de riqueza e pobreza, como os indicadores de desenvolvimento PIB, PIB per capita, índice de Gini e INDH, geralmente são medidos para o município, há certo mascaramento da realidade. A zona sudoeste, por exemplo, que tem uma das melhores relações entre a população e a área habitada, concentra boa parte da renda e infraestrutura. Parte dos municípios da região metropolitana, muitos deles superpopulosos, também gravitam para o São Paulo no que tange a emprego, serviço e aproveitamento de políticas públicas, tornando ainda mais complexa a tarefa de compreender os problemas da cidade e propor soluções para os mesmos. Nos distritos do extremo norte, leste e sul, o cidadão tem menos oportunidades, estuda menos, desloca-se muito mais para chegar ao trabalho, ocupa posições subalternas no trabalho e tem menos serviços públicos do município à disposição. A tabela aqui
mostra a relação entre a proporção de habitantes da cidade com a proporção dos empregos formais. Por exemplo, na Sé, há 3,8% dos habitantes do município e 17,1% dos empregos. Em Pinheiros, 2,6% dos habitantes e 15% dos empregos. Na Lapa, 2,7% dos empregos e 9,1% dos empregos. Na Vila Mariana, 3,1% dos empregos, 8,5% dos empregos. E assim, se continuarmos a ver o outro extremo da tabela, por exemplo, São Miguel Paulista tem 3,3% dos habitantes, 0,7% dos empregos. Itaim Paulista, 3,3% dos habitantes, 0,6% dos empregos. Hermelino Matarazzo, 1,9% dos habitantes, 0,9% dos empregos. Guaianazes, 2,4% dos habitantes, 0,3% dos empregos. Perus, 1,3% dos habitantes, 0,2% dos empregos. Parelheiros, onde justamente Fernando Haddad teve a maior proporção de votos, eu ainda hoje estive lá de manhã, 1,2% dos habitantes com 0,1% apenas dos empregos. Em Cidade Tiradentes, onde houve o formidável comício com o presidente Lula na semana passada, 1,9% dos habitantes com 0,1% dos empregos. Ora, esta relação mostra que as subprefeituras que formam o centro expandido, contornadas pelo mini-anel viário, concentram 64,1% dos empregos e apenas 17,3% dos habitantes dos municípios. As outras 25 subprefeituras concentram 82,9% dos habitantes, com apenas 35,9% dos empregos, além de ser a expressão síntese de todas as outras desigualdades e desequilíbrios. Essa tabela é reveladora de parte importante das razões que fazem São Paulo enfrentar graves problemas de mobilidade, com ruas congestionadas e com muitos trabalhadores gastando 2 a 4 horas para ir e voltar de seus locais de trabalho. Sem equacionar estes desequilíbrios entre moradia e emprego, que agregam também um desequilíbrio de renda, muitos outros problemas da cidade não terão solução. Dados os desequilíbrios e as desigualdades existentes, a cidade de São Paulo poderá caminhar de forma esperançosa para o futuro nas próximas décadas, se eleger prefeitos comprometidos com políticas públicas fortemente orientadas para a inclusão social e para a redução drástica das desigualdades apontadas. Para que São Paulo se torne uma cidade de bem-estar e de bem viver, é preciso reduzir principalmente as desigualdades na localização do emprego e da moradia, na distribuição da renda e no acesso aos serviços públicos, que sintetizam as enormes desigualdades territoriais. Para que São Paulo tenha um futuro adequado, suas várias regiões precisam se desenvolver de forma equilibrada. Somente sob a direção e a coordenação do poder público, este processo poderá alcançar êxito. A questão política da escolha de um prefeito com esses valores e compromissos que orientam uma visão do futuro torna-se, portanto, crucial. E, assim, o programa, depois de fazer este diagnóstico, coloca como será possível, através desta proposição do Arco do Futuro, como elemento estruturador de um novo modelo de desenvolvimento urbano. A ideia de São Paulo como uma cidade radioconcêntrica, constituída por um centro do qual divergem ou convergem várias
vias radiais ligadas por artérias circulares ou concêntricas, tal como foi concebido pelo plano de avenidas, se tornou disfuncional para a vida urbana na cidade. A causa desta disfuncionalidade reside no fato de que a cidade real se expandiu de forma desordenada, sendo que o desordenamento se sobrepõe ao que havia de planejamento. O emprego se concentrou no centro expandido, enquanto que a moradia foi deslocada para a periferia, onde inexistem postos de trabalho, tornando obrigatório o desgastante e demorado deslocamento. Um dos aspectos dessa disfuncionalidade reside no fato de que a cidade atual, apesar de ser extremamente expandida, é uma cidade monocêntrica, que converge para o seu centro expandido, onde estão os empregos, a infraestrutura e os serviços, tornando-o completamente problemático. Esse arranjo sequestra o tempo das pessoas, não mais apenas daquelas que moram na periferia, que perdem várias horas no transporte coletivo, como todos os demais habitantes que ficam parados no imprevisível trânsito da cidade. Dada esta realidade, não é possível pensar um caminho para a necessária mudança de São Paulo sem romper com o modelo monocêntrico que caracteriza e inferniza a cidade. É preciso repensar o modelo urbano a partir de uma nova estrutura policêntrica capaz de induzir o desenvolvimento econômico e a geração de emprego de modo a aproximar o trabalho da moradia na perspectiva de se aproximar da sustentabilidade econômica, social e ambiental. Fernando Haddad propõe que as novas centralidades se distribuam ao longo e no entorno de um arco, que se tornaria o fio condutor da nova estruturação da cidade, ligada e articulada em rede em suas principais atividades e funções. O arco proposto seria formado por uma linha curva irregular estruturada em torno do centro expandido, que se alongaria em direção à zona leste, onde se concentra a maior parte da população da cidade. Este arco começa na Avenida CUPC, seguindo pelas avenidas Vicente Rau e Roque Petrone, continua pelas marginais dos rios Pinheiros e Tietê, acompanhando as orlas ferroviárias, adentra pelo extremo norte da Zona Leste, ao longo da ferrovia, até alcançar e percorrer a Avenida Jacú-Pêssego até seu limite sul. Esta proposta estratégica, orientada para mitigar problemas do passado e garantir o futuro da cidade, oferece várias vantagens. A linha do arco é constituída por vias largas, agregando um viário adequado, e o adensamento é relativamente baixo nessas vias e avenidas, com exceção do trecho oeste ao longo da Marginal Pinheiros, o que permite desenvolver uma nova estruturação urbana. A linha do arco é integradora de quase todas as subprefeituras, é confluência das principais estradas que chegam a São Paulo e se articula com Osasco, Guarulhos e as cidades do ABCD. A primeira vantagem comparativa que a linha do arco oferece como nova fronteira do desenvolvimento urbano da cidade é que comporta várias áreas a serem adensadas de forma planejada, contribuindo para reduzir a pressão imobiliária que tem gerado uma indesejável e excessiva verticalização construtiva, com baixa densidade populacional no centro expandido. A linha permite, assim, uma aplicação parcial do conceito de cidade compacta, acompanhada de um planejamento capaz de garantir a qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. Normalmente associado às cidades centralizadas, o conceito da cidade compacta vem sendo cada vez mais utilizado em grandes metrópoles desorganizadas e dispersas. Seu uso requer, entretanto, um cuidado especial para que não gere e justifique processos imobiliários meramente especulativos. Compactar a cidade de forma adequada é o que se pretende ao propor um marco de desenvolvimento econômico e de estruturação urbana externo ao centro expandido. Nele, a verticalização planejada e não especulativa tem a vantagem de encurtar distâncias, reduzir o uso do automóvel, o consumo de energia e a poluição do ar, e aumentar a permeabilidade do solo. É por isso
que este conceito é constitutivo da ideia da cidade sustentável e saudável. A proposta defende que as transformações urbanísticas ao longo do arco gerem adensamento de estabelecimentos geradores de postos de trabalho, ao mesmo tempo que comporte o uso residencial. O objetivo é alterar o padrão de ocupação do solo nas extensas áreas marcantemente horizontais que caracterizam a periferia da cidade, através de uma verticalização planejada, capaz de garantir o aumento significativo das áreas verdes, sem perda da densidade populacional. Ao longo da linha do arco e do seu entorno, podem ser encontradas áreas em situações diferentes. Para induzir o desenvolvimento em todo o perímetro do arco, o município oferecerá incentivos em razão inversa à demanda do mercado imobiliário. Desta forma, algumas áreas terão incentivos fiscais e isenção ou redução da outorga onerosa do direito de construir, enquanto outras não demandarão qualquer tipo de apoio econômico pelo poder público. A área ao longo das avenidas Jacupesco e Cupecê, por exemplo, estará isenta do pagamento de outorga onerosa, será objeto de incentivos fiscais para seu adensamento e a Prefeitura deverá atuar para atrair e facilitar os investimentos, em especial os geradores de emprego. Assim, senhor presidente, toda a extensão da linha do Arco do Futuro agregará algumas características que os especialistas definem como das cidades sustentáveis, a saber, diversidade de atividades, principalmente em serviços, de modo que as pessoas possam se deslocar a pé para atender suas necessidades, elevada densidade populacional e de postos de trabalho, divisão do solo em pequenas áreas para permitir a viabilização da diversidade de atividades, sistema público de transporte eficaz e de qualidade, aumento das interações sociais e econômicas locais e disponibilidade de espaços públicos para o convívio, alto nível de acessibilidade local e regional, alta conexão de ruas e vias com ciclovias, calçadas e passeios largos de áreas verdes. Assim, o plano de Fernando Haddad, eu tenho a convicção, presidente Paulo Paim, agora que com as regras eleitorais da Justiça Eleitoral para o segundo turno, vão propiciar a realização de 8 debates pelos meios de comunicação, bem como o horário eleitoral em igualdade de condições para os candidatos do PT, PCdoB e do PSDB e seus partidos coligados, mas queria destacar que aqui ainda nos capítulos sobre o desenvolvimento urbano, sobre os programas educacionais, a política habitacional e fundiária, a mobilidade urbana e de transporte público, nos capítulos relativos à melhoria do sistema de saúde, gestão do sistema de saúde, a atenção básica de saúde, pronto atendimento, nas proposições relativas à educação, ainda mais de um ex-ministro da Educação que trabalhou por 8 anos nesta área. Vou destacar os seus pontos de programa de educação integral, da retomada da rede Celso, porque vai retomar o projeto educacional original do Centro de Educação Unificada, articular as escolas em torno do CEL para que as mesmas utilizem seus espaços, construir mais 20 CELs nos próximos 4 anos. Os CELs foram uma iniciativa do governo de Marta Suplicy, altamente aprovados por todos. A universalização das oportunidades de educação infantil, atendimento para todas as crianças de 4 a 5 anos, com ampliação das vagas em creches e centros de atendimento do programa Pro Infância, combate ao analfabetismo, alfabetização na idade certa, integração família-escola, rever a divisão dos ciclos de aprendizagem e
tantas outras coisas que não terei o tempo suficiente, mas destaco no capítulo também da cultura, mas também de esporte, e aqui gostaria de referir-me no capítulo Solidariedade Social, senhor presidente, está ali renda básica de cidadania. Será implantada a renda básica de cidadania por etapas, a critério do Poder Executivo, em parceria com os governos estadual e federal, beneficiando igualmente todos os habitantes, não importa a sua origem, raça, sexo, idade, condição civil ou socioeconômica. A implantação será por etapas, a implantação da renda básica de cidadania será por etapas até que se torne um direito universal, se fosse hoje para os 11.300.000 habitantes. Senhor presidente, eu gostaria aqui de concluir com as informações relativas à evolução do programa Bolsa Família em São Paulo, no estado de São Paulo e no Brasil. Quero destacar que, segundo os dados do Ministério do Desenvolvimento Social, no município, em todo o Brasil, hoje, nós temos um total de 17.980.388 famílias com renda per capita mensal de até R$ 140, que potencialmente poderiam ser inscritas no programa Bolsa Família. Destas, há inscritas 13.724.590. No estado de correspondendo, portanto, a 76,3%. No estado de São Paulo, são 1.862.541 famílias com renda per capita mensal até R$ 140 por mês e 1.229.870 famílias, correspondendo a 66%. Portanto, São Paulo está abaixo daquilo que está sendo obtido em todo o Brasil, 76,3%. E no município de São Paulo, nós temos 388.853 famílias cadastradas com renda per capita mensal até R$ 140 e apenas 222.491 famílias inscritas efetivamente, portanto, um índice relativamente baixo de 57,2%. Isso contrasta com inúmeros outros municípios, onde, por exemplo, o município de Osasco, vizinho a São Paulo, tem 80,38% das famílias atendidas, Guarulhos 73,61%, São José dos Campos 74,12%, Ribeirão Preto 64,53%, Sorocaba 54,83%, Campinas 66,40%. Portanto, por que é que, eu pergunto ao prefeito Gilberto Kassab, apenas 57,2% das famílias que teriam o direito de estar inscritas no programa Bolsa Família estão inscritas. Nitidamente, São Paulo está atrasado no que diz respeito aos objetivos da chamada busca ativa, que foi anunciado pela presidenta Dilma Rousseff em junho de 2011, quando ela conclamou a todos os governos estaduais, municipais e organizações empresariais, sindicais, da sociedade civil, para que ajudassem no objetivo de inscrever a todas as famílias que teriam esta possibilidade. Então, certamente o São Paulo precisa avançar muito mais e vai acontecer isso com Fernando Haddad. Eu quero aqui registrar, senhor presidente, eu
Desde 1º de junho até hoje, estive presente em 81 das cidades de São Paulo. Infelizmente, não consegui atender aos 642 municípios, mas quero aqui reafirmar, eu procurarei no máximo. Na verdade, eu fiz quase 100 visitas em alguns dos municípios. Cheguei a visitar 2, 3 vezes, mas estou procurando atender ao máximo, inclusive naqueles municípios onde há o segundo turno, no estado de São Paulo em especial, eu procurarei estar presente para apoiar a todos os candidatos a prefeito, em especial do Partido dos Trabalhadores e apoiados por nossa coligação. E para todos os candidatos a prefeito, assim como no município de São Paulo, mas em todos os demais municípios, eu tenho procurado conclamá-los, instá-los a fazer de seus respectivos municípios exemplos pioneiros da renda básica de cidadania. Naquele município onde o primeiro de todos os municípios no Brasil que aprovou lei neste sentido, Santo Antônio do Pinhal, por iniciativa do prefeito José Augusto Guarneri Pereira, o seu candidato à sucessão Júnior, também do PT, teve nada menos que 59,9% dos votos, ou seja, 60% dos votos, e ele vai levar adiante o propósito de fazer de Santo Antônio do Pinhal o exemplo pioneiro da renda básica de cidadania. Permita, senhor presidente, aqui fazer o registro de que o próximo dia 21 de setembro é considerado o Dia Internacional da Paz por resolução 55282 da Assembleia Geral das Nações Unidas, aprovado por unanimidade, com a finalidade de comemorar e fortalecer os ideais da paz entre todos os povos. A cada ano, diz a resolução, o dia 21 de setembro deve marcar e ser observado como o dia do cessar-fogo global, da não violência, como um convite a todas as nações e pessoas para a suspensão de toda e qualquer hostilidade durante as 24 horas do dia. Agradeço a sugestão do Dr. Silvio Luiz Alves de Teodoro, médico cirurgião de Ourinhos, que no nosso estado de São Paulo insta a todos nós de lembrarmos deste Dia Internacional da Paz. E a propósito, quero saudar o jogo da seleção brasileira, que vai se realizar em Malmo, entre a seleção do Brasil e a seleção do Iraque, hoje dirigida pelo nosso querido técnico Zico, campeão mundial, que foi especialmente do Flamengo e que hoje dirige a seleção do Iraque. Jofran Vieiro, técnico da seleção do Iraque, que conseguiu levá-la a ganhar a Copa Asiática em 2007, disse que no começo foi muito difícil fazer os xiitas passarem a bola para os sunitas, para os curdos e assim por diante, mas quando ele conseguiu harmonizar a todos, levou-os a ganhar a Copa Asiática. E quando Zico foi convidado para ser o técnico da seleção do Iraque, telefonei para ele, desejei boa sorte e disse que seria ótimo se um dia o Brasil jogasse com o Iraque, também para transmitir o quanto que o futebol é um esporte que faz as pessoas se darem bem uns com os outros, é também um movimento para a paz. Então, que o jogo Iraque-Brasil de quinta-feira próxima seja um passo importante para que, inclusive, haja paz no Iraque. Senhor presidente Paulo Paim, muito obrigado por sua tolerância.